Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de ações. Hoje eu vou analisar a Gol com foco em projeções sobre a possível saída da recuperação judicial. Antes eu preciso dar um recadinho aqui, dá uma olhadinha no meu blog, o link está aqui, os links estão na descrição do vídeo, e aqui está a minha experiência profissional e acadêmica, tá? E um recadinho importante aqui, os vídeos que eu faço não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Trata-se de estudo contábil sobre a empresa para fins de ciência sobre sua situação patrimonial e financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então vamos analisar a Gol com foco no que pode acontecer se ela sair da recuperação judicial. A Gol fez o IPO em junho de 2004, está aqui os links que você pode consultar aí, inclusive esse link aqui da recuperação judicial. E esse link aqui da Genial Investimentos, ela mostra um breve histórico aí que a empresa realizou o seu IPO em 2004 e nesse ano de 2004 começou a operar voos internacionais. Em 2005, a empresa atendia a todas as capitais do país. Em 2007, adquiriu a Varig, que faliu, né? Atenção nisso, que as empresas aéreas brasileiras, várias já quebraram, né? Pode acontecer com a Gol também. Depois, de 2011, comprou a Webjet, que é uma empresa de baixo custo, né? E ainda fez alianças comerciais com Delta e depois com a FKLM. Bom, primeiro a gente tem que analisar a composição acionária da Gol, que é bem assim, diferente, porque a Gol, na verdade, ela tem 2 bi e 800 milhões de ações ordinárias e 338 milhões de ações preferenciais, no total de 3 bilhões e 200. Mas juntando todas essas ações, elas têm um valor econômico assim que equivale a 420 milhões de ações. Isso aqui eu peguei no site da Gol, que o link está aí na descrição. Aí a própria Gol coloca observação. Uma PN equivale a 35 ordinárias. É porque a Gol sempre deu prejuízos aí, e para faseamento de capital, ela deu grandes preferências para preferencial. Então a gente vê aqui o estatuto social da Gol. As preferenciais não têm direito a voto, exceto quanto às matérias especificadas no parágrafo 4º, mas tem as preferências e vantagens em. Aí tem prioridade em relação às ordinárias no reembolso de capital em caso de liquidação de sociedade, multiplicado por 35 em relação às ON. Direito ao recebimento de dividendos por ação iguais a 35 vezes o valor dos dividendos da ON. Direito no recebimento em caso de liquidação da sociedade após o reembolso prioritário do capital de 35 vezes o valor de cada ON. E as ações preferenciais têm o direito a voto também nas matérias especiais que constam no estatuto. Então, o importante é considerar que todas as ações, a Gol tem 420 milhões de ações, porque aqui já embute os direitos especiais das preferenciais, porque, veja, tem 338 milhões de preferenciais, 2.800 ordinárias, mas juntando todas, é como se existisse 420 milhões de ações unitárias. Isso é importante para fazer o cálculo que eu vou demonstrar para vocês. Antes aqui, vamos analisar aqui o que aconteceu com a Oi. Aqui começando sempre aqui da direita para a esquerda, o gráfico está ao contrário, porque eu peguei os dados da Gol e ela apresenta ao contrário assim também, e eu preferi não inverter. O que aconteceu com a Gol aqui, principalmente durante o Covid, após o Covid, é que a dívida financeira de curto e longo prazo subiu demais em relação aos investimentos, né? Adiantamentos de compras de aeronaves, imobilizado e intangível. O que a gente vê aqui até 2014, até 2017, até 2018? Os investimentos estavam quase iguais, aqui está em milhões de reais, ou seja, aqui a gente vê que a dívida é 21 bilhões e o total de investimentos é 10 bilhões de reais. Então, esse salto da dívida em relação aos investimentos fez a Gol ficar com um problema operacional e financeiro, porque o dinheiro começou a acabar, porque a dívida subiu muito, investimentos, aeronaves estagnaram, e aí o que acontece? Ficou sem dinheiro. Então, a Gol tem que fazer essa recuperação judicial
para tentar chegar no nível aqui de 2018, 2017, 2014. Tá? Então, esse gráfico aqui, para mim, explica muito bem o problema da Gol atualmente. Aqui as margens EBIT, que é a margem antes das despesas. Né? Aqui, a gente sempre começando aqui da direita para a esquerda, nessa direção aqui. A Gol até que tinha um pouco de margem boa aqui em 2010, 2009, né? Mesmo 2014. Aqui, depois da eleição do Bolsonaro, a margem EBIT ficou muito boa, mas aqui no Covid teve um problema seríssimo na empresa. A gente lembra, durante o Covid, as empresas aéreas tiveram que praticamente parar de voar, né? Então agravou a dívida da Gol, mesmo com alguns incentivos do governo. Então a gente vê que a época do Covid deu um golpe duro na Gol e em várias empresas, outras empresas. Aqui a gente mostra a evolução da receita líquida e custos. A Gol nunca foi tão lucrativa, mas aqui no Covid, como a receita desabou, né, os custos não desabaram tanto, a gente vê que os custos depois recuperaram aqui mais do que a receita, e em 2023 a receita sobe mais que os custos. A situação começa a ficar tranquila, assim, a partir de 2023, mas tem um problema da parte financeira que precisa ser resolvida. Então, por isso que eu acho que a Gol não vai quebrar. E aqui o lucro, o prejuízo líquido, né? A gente vê aqui em 2020 os fortes prejuízos que a Gol teve, né? Equivalente aqui quase a um de 2 bi no terceiro trimestre de 2015, mas a gente vê aqui prejuízos trimestrais de 2 bi, quase 3, 2 bi 800, 2 bi 500 por trimestre, isso depois do Covid, tá? Antigamente aqui não dava muito lucro, mas sempre tinha uma esperança, né? Então, e a situação financeira, fazia aumento de capital, o acionista colocava dinheiro, então não dava para pensar em recuperação judicial aqui até 2019, não dava para pensar nisso. Aqui, depois do Covid, a situação ficou ruim mesmo. As aeronaves, hein? A gente viu que no gráfico mais acima que a Gol, a dívida subiu muito mais que os investimentos. É que a quantidade de aeronaves no final de cada trimestre, praticamente a mesma, né? A Gol não cresceu um pouco em 2012, depois aqui eu não sei se é erro da empresa, que mostrou só 17 aeronaves, eu não sei o que aconteceu aqui, mas atualmente ela tem cerca de 100 aeronaves, 108, né? No trimestre anterior 109, 110, e 2008 109, tá vendo? Então aqui ela estagnou a quantidade de aeronaves. E os passageiros, a gente vê que sobe um pouco, ela até otimizou essas aeronaves, porque então a taxa de ocupação cresceu um pouco, né? Aqui no Covid a gente vê que transportou 700 mil passageiros aqui acho que no auge da crise do Covid, né? Então a gente vê como é que o Covid atrapalhou a Gol, né? Que ela estava tendendo a crescer a quantidade de passageiros, né? Mantendo aeronaves praticamente constante, ou seja, estava tendo uma melhoria operacional. Funcionários. Aqui a quantidade de funcionários cai, sempre começando da direita para a esquerda. O que também, para a Gol, para a lucratividade, é bom porque ela aumentou a quantidade de passageiros, né? E manteve a quantidade de aeronaves a mesma, mas diminuiu os funcionários. Quer dizer, ela teve um ganho operacional aqui, né? Atualmente, ela, no fim de 2003, estava com 13.919 funcionários contra 16.600 em 2008. Tá? E aqui a demonstração de resultado em percentual sobre a receita líquida. Eu marquei em amarelo aqui os pontos importantes. As despesas com juros consomem aí 18% a 19% da receita da empresa. As variações monetárias e cambiais, às vezes, dependendo da variação do dólar, etc., sobe muito, dá até um lucro cambial que nem tem efeito no caixa, né? Mas então a gente vê as variações cambiais aqui. E aí o que acontece? Com esse nível de despesa financeira, a Gol apresenta grandes prejuízos na maior parte dos trimestres. Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar 2 cenários aqui de projeções para a recuperação judicial da Gol. A premissa que eu vou adotar as premissas são 2. A Gol não vai quebrar na recuperação judicial. Existe a possibilidade óbvia de que a empresa vá à falência.
situação em que a empresa inteira seria comprada por R$ 1 por todas as ações, o que traria prejuízo total para detentores de Gol 4. Então eu preciso tomar cuidado, né? Eu posso estar errado aqui na minha análise, mas não vou trabalhar com a hipótese de quebra, de falência da Gol. Na recuperação judicial, suponho que haverá uma enorme capitalização de dívidas em ações. Essa é a hipótese que será analisada aqui. Então vocês já sabem, eu vou analisar só a hipótese da Gol não ir à falência. Então no primeiro cenário, eu vou considerar que a capitalização será de metade da dívida financeira, dando alívio parcial às despesas financeiras. Assim, a Gol não iria crescer muito, apenas organicamente. Então, aqui eu coloco que o valor por ação, considerando aquela quantidade lá de 420 milhões de ações, o valor por ação seria de R$ 1, quer dizer, abaixo da cotação atual, que está R$ 2,53, né? Então, a gente vê que eu acho que a ação da Gol vai cair para R$ 1, tá? Por causa desse problema da capitalização. Então, aí o patrimônio líquido está negativo em 24 bilhões, nessa capitalização o patrimônio líquido ia ficar negativo em 12 bilhões ainda. Como eu acho que isso vai ser feito em 2024, eu vou projetar a demonstração de resultado de 2025 para frente. Então, nesse cenário aqui, eu acho que a Gol vai ter um lucro líquido de 428 milhões em 2025, 640 em 2026 e 668 em 2027. Ao preço, isso daria um lucro por ação aqui, né, de centavos aqui, como vocês estão vendo. E acho que a possível cotação da Gol por aí, né, pelo menos em 2024, 2025, vai estar em torno de R$ 1, daria um lucro por ação aí de quase 6% em 2027. Então, eu acho que mesmo assim a Gol poderia bater em R$ 1 e depois voltar a subir. Mas não iria distribuir dividendos, porque o patrimônio líquido iria ficar negativo ainda até 2027. Então, nesse cenário aqui, sem dividendos para a Gol, tá? Agora, no cenário 2. No cenário 2, eu estou simulando aqui que seria uma capitalização de toda a dívida financeira, dando alívio total às despesas financeiras. Assim, a Gol poderia crescer com mais aeronaves e aumentar a receita. Então, aqui nesse cenário, eu faço a simulação de que iria capitalizar 21 bilhões de reais ao preço de R$ 1 por ação, e assim teria novas ações de 21 bilhões, 420 milhões de ações, e o patrimônio líquido ainda iria ficar negativo em 2,5 bi. Nesse cenário, que é mais otimista, obviamente, em 2025 a receita da Gol poderia subir mais, subiria para 20 bi, o lucro líquido seria de 3 bilhões, uma margem líquida de 17%. A Gol já chegou a apresentar quase isso no passado, né? E a gente vê aqui o lucro por ação seria de 16 centavos, depois 11 centavos e depois 12 centavos aqui, né? Aí, na cotação de R$ 1, veja que o lucro por ação seria muito grande. Eu acho que se isso acontecer exatamente como eu estou falando, obviamente é muito difícil, né? Mas se isso acontecer, a ação da Gol iria bater em R$ 1 e lá para 2025, 2026 poderia ir para R$ 5, mesmo com 21 bilhões de ações. Obviamente que nos dois cenários eu não estou considerando grupamento, mas grupamento é só um efeito matemático, né? Então tá aí os dois cenários, né? E as conclusões que eu entendo de toda essa análise são as seguintes. Eu acho que a Gol não vai quebrar, acho que haverá uma enorme capitalização. Se o cenário 2 for atingido, a Gol será uma ótima compra, desde que o cenário se concretize no futuro. Mesmo o cenário 1, que estima menor lucratividade, pode resultar em forte valorização da Gol 4. Vou ficar de olho e talvez eu mesmo compre, né? Nunca tive, mas talvez eu possa até comprar essa ação aí. Não podemos descartar o fato de que a Gol pode ir à falência, situação em que a empresa inteira seria comprada por R$ 1 por todas as ações, ou seja, prejuízo enorme para quem teria Gol 4. Então, tomem cuidado aí, né? Isso aqui é alto risco, pode quebrar essa empresa e nada do que eu estou falando aqui pode acontecer. E mais um recadinho, né? Os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. É apenas um estudo que eu faço aí para divulgar a minha opinião.
E obrigado por terem assistido. Curtam o vídeo, inscrevam-se aí, divulguem para me incentivar a fazer mais análises. Obrigado.